Bom dia! Começando mais uma live aqui no Vida Iluminada nessa segunda-feira e atendendo alguns pedidos, eu tenho aqui algumas perguntas que as pessoas me mandaram naquele box e eu resolvi pegar uma dessas perguntas para fazer hoje uma live, uma conversa com vocês aqui logo pela manhã. E para quem não me conhece, eu sou a Emanuele. Hoje eu estou psicoterapeuta, mas eu já fui advogada, já trabalhei em escritórios há alguns anos. E agora eu estou trabalhando apenas com terapias, em ajudar as pessoas, a se transformarem, a encontrar a própria essência. Então, o foco do meu trabalho hoje todo visa a melhoria e o desenvolvimento pessoal através da espiritualidade, através da consciência, através do desenvolvimento pessoal. E eu tenho, nesses últimos tempos, entrado aqui de surpresa, alguns dias. Eu faço essas lives, eu estou tentando fazer sempre às segundas-feiras, porque é um dia mais tranquilo para mim, para poder, na parte da manhã, porque para quem não sabe, eu estou terminando o curso de psicologia, então eu estudo pela manhã. E uma das perguntas que eu recebi, que foi o tema que eu escolhi para fazer essa live de hoje, é uma pergunta muito recorrente nos meus cursos de Reiki, nas formações de Reiki que eu dou, especialmente no nível 1, as pessoas perguntam muito sobre isso e tem muito a ver com o processo de autodesenvolvimento. Então a pergunta é, como que... Vou até ler direitinho aqui pra gente fazer a pergunta certa. Peraí, deixa eu abrir aqui. Cadê? Aqui. Geralmente as pessoas perguntam assim, como bloquear a minha energia para que eu não me sinta sugada? E a pergunta, a sugestão e a pergunta que eu recebi ontem foi por que tem pessoas que sugam a nossa energia? Essa foi uma das perguntas e eu escolhi para falar sobre isso hoje, porque ontem eu estava participando de um culto na casa de um amigo meu. E eu achei muito interessante o que abriu pra gente naquele dia, abriu ontem, que foi a questão da fé, a questão do Consolador, a questão do nosso foco, a questão do nosso olhar. E quando a gente fala de energia, tem muito disso também. Só pra gente contextualizar um pouquinho, eu vou contar para vocês uma experiência minha. Há muito tempo atrás eu vivenciei várias vezes, em vários momentos diferentes, esse tipo de situação, e eu acho que a maioria de vocês também vivenciam isso. Então, para quem não sabe, eu comecei esse trabalho com espiritualidade, com energias, dentro de um centro espírita. Na época eu tinha por volta de uns 13, 14 anos, e eu tinha muita sensibilidade mediúnica, porque eu via e sentia muito as coisas. E aquilo me apavorava, e aquilo me deixava assim, extremamente angustiada, sem entender, porque eu não entendia muito bem aquelas coisas naquela época. E isso me deixou assim, um pouco estranho, vamos dizer assim. Eu tinha medo das coisas, eu tinha medo dos lugares onde eu ia. Determinados lugares eu não gostava de ir, porque me deixava tensa, assim, meio que apavorada. Então, dentro do centro, eu vivenciei uma educação mediúnica em razão dessa sensibilidade. E conforme eu fui aprendendo a lidar, conforme o tempo foi passando, eu comecei a fazer algumas visitas na casa de pessoas que precisavam de ajuda. Então, a gente ia, conversava com essas pessoas, fazia um trabalho de assistência, E a gente sempre ia em trios ou em duplas. E nessas visitas, o que acontecia? Depois que a gente saía da casa e a gente comentava entre os trios como que foi o atendimento, quais foram as percepções e como a gente poderia ajudar aquelas pessoas, eu lembro que muitas pessoas que faziam parte desse grupo focavam em muitos aspectos negativos. Eu senti que tá assim, eu senti que tá assado, e sempre coisas pesadas, densas, e como se tivesse saído de lá menos fortalecido do que havia entrado. Não sei se vocês estão entendendo. E aí eu comecei a perceber que se eu mudasse o foco do meu olhar, se eu mudasse o jeito com que eu entrava naquelas situações, eu sentiria menos essas sensações. Então, a partir desse momento, ninguém tinha me ensinado isso, ninguém
eu não tinha lido isso em lugar nenhum, mas eu comecei a observar que a partir do momento que eu entrava já com uma conexão diferente, ou estava nessas visitas com um olhar um pouco diferenciado, eu sentia tudo aquilo que eu precisava me sentir para poder ajudar as pessoas, mas eu não me contaminava por aquela energia. Então, eu estou contando isso para vocês só para vocês entenderem da onde que eu fui elaborando isso para chegar nesse entendimento que eu tenho hoje sobre essa questão se as pessoas sugam ou não a nossa energia, se a gente pode bloquear isso, né, de alguma forma. E hoje, quando as pessoas me perguntam isso dentro dos cursos de Reiki, dentro das atividades que eu faço, eu costumo explicar isso, né? Porque a energia, ela está presente em todos os lugares. Ela está presente na sua casa, no seu trabalho, próximas pessoas. Existem alguns estudos que falam que o nosso campo energético ele é do tamanho dos nossos braços abertos. Então, esse é o tamanho do meu campo energético. E tudo que está dentro desse campo energético, eu posso, de uma certa forma, dar e receber. Eu posso lidar com isso. Então, quando eu estou próximo de pessoas, olha, tem dois campos ali interagindo. Campo a campo interage, energia interage com energia e interage com tudo. Então, se eu penso que eu preciso bloquear a minha energia, eu estou, de uma certa forma, querendo me esconder. É como se eu entrasse numa redoma e ali eu ficasse protegida, né? E quando a gente fala de energia, quando a gente fala desse processo mais energético, eu costumo dizer que assim, proteger a nossa energia. E a melhor forma de proteger a nossa energia é cuidando do nosso ser, é cuidando do meu coração, das minhas emoções, é cuidando dos meus pensamentos, cuidando da qualidade desses pensamentos, da qualidade dessas emoções. É como se eu tivesse... Todo dia a gente come, né? Todo dia a gente se alimenta, todo dia a gente toma banho. Mas o que eu estou fazendo com isso interno? Como é que eu estou cuidando da minha energia? Como é que eu estou alimentando o meu espírito, a minha energia, que é essa dimensão mais sutil? Então, para eu mudar o foco, para eu mudar o olhar e enxergar que a energia está presente em tudo e que depende de mim fortalecer essa energia, eu começo a trazer alimentos que colaboram para que a minha energia se mantenha fortalecida. E desde os primórdios, desde muito antes, a gente tem uma premissa, né, muito básica e muito simples, que basicamente é a fórmula mágica para proteger o nosso campo energético, que seria vigiai e orai. Não tem outro caminho que não seja esse, para a gente cultivar uma boa energia e nos proteger, entre aspas, de energias intrusas. Então, todas as vezes que eu falo desse assunto, eu costumo dar esse exemplo porque a gente precisa pensar um pouco sobre isso. Porque a gente está no mundo, né, mas a gente não precisa ser desse mundo. Então, se eu estou aqui vivendo esse plano da matéria, se eu estou vivenciando essa experiência, eu tenho que recordar que eu não sou desta dimensão, eu não sou desse plano só terreno. Eu preciso resgatar essa memória de que eu vim de um lugar, né, de uma esfera que tem energias benéficas, e às vezes a gente deixa de conectar com essas energias benéficas para se conectar com aqui. Então, energia é sintonia. E se eu não compreendo essa sintonia, se eu não compreendo a minha sintonia, eu vou estar sintonizando com energias das mais variadas formas possíveis. Então, trabalhar com energia, ser reikiano, trabalhar com a ajuda das pessoas, eu preciso me fortalecer antes, eu preciso entender e buscar compreender que a minha energia, ela depende de mim. E sou eu que gero todas essas energias, porque a energia, a gente não tem de fato tudo isso aqui disponível para nós nesse momento. Eu estou gerando o tempo inteiro, estou fazendo coisas que me tragam esse quanto energético para que eu possa de fato auxiliar, né, e estar cada vez mais fortalecido aqui dentro desse contexto planetário. Ó, tem várias pessoas entrando aqui. Bom dia, MS, olha só quem está aqui. E eu gosto de falar muito sobre esse assunto porque é um assunto muito recorrente. Então, eu não preciso me proteger, né? Olha, eu vou deixar de ir nos lugares, vou deixar de falar com aquelas pessoas. Claro que tem pessoas que são tóxicas, né?
Mas quanto mais a gente se protege, quanto mais a gente se cuida, mais o nosso campo mental, o nosso campo emocional, o nosso corpo físico, ele recebe contra-energético porque eu estou gerando essa qualidade de energia. Então, antes de falar que as pessoas sugam a nossa energia, antes de falar que as pessoas têm energias pesadas e que eu estou sendo, entre aspas, vítima, né, de algumas pessoas por aí, eu preciso olhar o que eu estou fazendo. Quais são os meus recursos, o que eu posso fazer para que isso não aconteça mais. Porque a sintonia, se de alguma forma aquela energia entra no meu campo, é porque de alguma forma eu também me sintonizei com aquilo. E aí eu preciso sentir, mas eu não preciso me envolver com aquela energia. Eu posso estar vibrando num patamar um pouquinho diferente. Mesmo sentindo, mesmo estando em contato, eu posso vibrar diferente. Imagina se a gente, né, a gente está aqui na Terra, mas imagine se os grandes mestres quando vêm para cá, o que eles fazem, né? Eles entram numa dimensão que é extremamente densa, que é extremamente pesada em relação ao nível e contra-energia que eles detêm. E ainda assim eles se mantêm firmes e fiéis àquilo que vibra dentro de cada um deles, porque senão eles se contaminariam, né? Então, todas as pessoas que me mandam pergunta, que essa é uma pergunta muito, muito, muito recorrente, né? Eu entro, geralmente as pessoas me mandam até exemplos, assim, olha, eu entro nos lugares, eu passo mal, eu falo com ciclano, beltrano e fico tonta, né? Às vezes me dá dor de cabeça, às vezes me dá enjoo. Então, todas as vezes que isso acontece, a pergunta que eu faço é: quando é que você disse sim para sentir tudo isso? E às vezes é importante que a gente se fortaleça na nossa energia, dizendo não para essas energias, né? O que é meu, o que é do outro. E assim eu posso auxiliar de uma forma muito mais benéfica, muito mais eficaz para cada uma dessas pessoas que estão aqui no meu contato. Porque a gente está aqui para se auxiliar mutuamente, né? E quando eu coloco esse tema para vocês, eu quero também chamar a atenção para que vocês se fortaleçam como pilares. Existem muitas canalizações, mensagens dos mestres da espiritualidade que falam que nós somos os trabalhadores da luz, nós somos os portadores da luz. Então, até ontem eu ouvi alguém falando sobre isso, né? O mal, as coisas não tão boas, eles são assim expansivos, né? Eles estão em todos os lugares, é o que a gente mais enxerga, é o que a gente mais vê. Organicamente a gente tem uma partezinha do nosso cérebro que se conecta com isso, porque é uma forma de nos proteger de perigo, então ela fica sempre em estado de alerta, que é uma partezinha chamada amígdala no nosso cérebro. E o bem, ele de uma certa forma, ele é tímido, né? Ele tá aí na retaguarda, assim, se poupando, eu não sei. Mas, então eu preciso compreender que eu tô aqui no mundo para fazer alguma coisa, eu tô aqui no mundo por alguma razão. E uma dessas razões pode ser aí na sua vida, eu não sei como é que você vive, né? Quais são os seus objetivos, mas pode ser que na sua vida, um dos propósitos seja ajudar as pessoas. Talvez seja ser esse portador de luz, esse trabalhador de luz, que acende a sua luz, né, a sua chama e compartilha com outras pessoas isso, mas sem se contaminar, sem se sentir vítima de outras pessoas que estão sugando a sua energia. Como eu disse, a energia é algo que a gente vai estar gerando o tempo inteiro. E aí é que entra uma das práticas que eu acho muito importante na vida de todo mundo, salvo algumas exceções, porque como eu já disse antes, meditação não é para todo mundo. Algumas pessoas têm algumas ressalvas quanto à prática da meditação, mas a prática da meditação é uma das coisas que mais nos conecta com essa nossa luz interior e que mais nos ajuda a gerar energia. Gerar energia mental, emocional, física e espiritual e vibracional. Então, todas as vezes que eu penso na meditação como uma atividade de autoconhecimento, mas também uma atividade que revigora, que me traz boas energias a qualquer momento. Então, eu preciso lembrar desses recursos que eu tenho. Leituras nos fortalecem, assistir filmes, documentários que nos elevam também, ajuda. Acontece que no nosso dia a dia, o nosso foco está tão distorcido que eu coloco alimentos que vai me deixar cada vez mais nessa sintonia, mais densificada. E se eu quero me elevar, se eu quero elevar a minha vibração,
Se eu quero gerar energias que me fortaleçam, que me revigoram, eu preciso saber o que é que me revigora, o que é que me traz energia. E geralmente a alegria traz energia, coisas que te deixam de alto astral, coisas que você gosta, isso traz energia para cada um de nós. E aí a Luzia não erro mais em Luzia, ela está aqui, ajudar sem se deixar contaminar pela negatividade do outro. É muito isso. Imagina, às vezes a gente está acostumado hoje em dia a apertar o botão delete, né? A gente não gosta da pessoa, a gente tem alguma coisa com determinada pessoa e a gente vai lá, aperta o botão delete, bloqueei, não vai me ver mais, né? Isso é uma ilusão quando a gente se fala de energia. Imagina se a gente tem uma pessoa na nossa casa, dentro da nossa casa, na nossa família, que está vibrando numa frequência diferente, você nota que está vibrando num patamar diferente, você vai deixar essa pessoa sozinha? Às vezes é o que ela quer, né? E aí as escolhas são de cada um. Mas eu posso oferecer ajuda, eu posso perguntar se aquela pessoa precisa de ajuda, porque é o mínimo que eu posso fazer. Então, na nossa casa, por exemplo, não tem como eu deixar de ser irmã, deixar de ser filha, deixar de ser neta, deixar de ser esposa, deixar de ser mãe, não é isso? Então, eu preciso perceber que eu preciso me fortalecer, eu preciso resgatar em mim toda essa potencialidade que eu sei que todo mundo que está aí me ouvindo tem, mas que às vezes anda esquecido. E aí, uma das formas para a gente fazer isso é começar a perguntar, se perguntar, né? O que me revigora? E o que me desgasta, sabe? No dia a dia fazer essa análise na balança, num dia inteiro, né? Vamos pegar hoje segunda-feira. Quais são as atividades que me revigoram, ou seja, levam a minha energia, e quais são as atividades que desgastam? Essa é uma parte bem objetiva disso que eu estou falando para vocês, para a gente começar a perceber como eu posso gerar um pouco mais de energia para os meus dias e me manter bem para estar ou não com pessoas ou em lugares que me desgastam, porque eu preciso me fortalecer. Então, leituras me revigoram, né? Fazer exercício físico me revigora, ter uma boa alimentação me revigora, ouvir música me revigora, cantar me revigora. Então, isso tudo me revigora. Por quê? Nem todo dia eu vou fazer só coisas que me revigoram. Concordam? Então, vai ter dias que eu vou fazer coisas que me desgastam. Então, da onde é que eu vou tirar essa energia para fazer essas coisas que me desgastam? Da onde é que eu vou tirar do meu reservatório de energia para fazer as coisas que talvez não sejam tão boazinhas assim, são bem chatinhas, que é aquela parte burocrática da vida e que todo mundo tem que fazer. Então eu tiro essa energia, esse ânimo, esse entusiasmo desse meu reservatório de revigorantes, de atividades revigorantes. E fora isso, que eu estou colocando uns exemplos assim bem do externo, né? Eu tenho que perceber isso dentro de mim. Quais são esses sentimentos, pensamentos que estão me desgastando e quais são as qualidades de pensamento que eu estou cultivando que está me revigorando, que está me desgastando. Então essa é uma das práticas e a gente pode escrever isso ao longo do dia e criar pequenos momentos, sabe? Quando eu estou fazendo atividades que desgastam bastante durante um dia, abrir espaço nessa nossa rotina de atividades e colocar pequenos momentos de atividades revigorantes. E, por exemplo, não precisa ser algo extraordinário. Parar 3 minutos, 2 minutos e fazer respirações profundas, isso revigora rapidamente. E aí, a partir disso, eu vou fortalecendo o meu campo, eu vou fortalecendo a minha energia para estar bem a todo instante. E para aqueles que têm aí no fundo do coração, eu gosto de dizer isso, bem no fundo do coração, essa vontade de ajudar as outras pessoas, e às vezes tem isso até como um propósito de vida, fazer algo em benefício do mundo, fazer algo em benefício das pessoas, podem acreditar. Mais cedo ou mais tarde, todo mundo, todas essas pessoas que sentem isso no coração, elas serão conduzidas a lugares, a situações, para estarem pessoas que precisam de ajuda, porque de alguma forma você aí com o universo está mandando essa mensagem. E o universo é inteligente, a energia é inteligente e vai conduzindo a gente para os exatos lugares, com as exatas pessoas, para que a gente possa ser útil, porque você disse sim, sim, eu quero ajudar na evolução do planeta. E toda vez que eu faço isso, e aí eu chego na hora, né, no momento de executar a minha função, eu estou sendo sugado. É um pouco incoerente
Então, quando é que você disse sim para esse trabalho, para esse serviço, para essa disponibilidade de auxiliar outras pessoas? E aí, você nessa função, você precisa estar bem com você mesmo. Então, todo o caminho, mais uma vez, né? E vocês já devem estar cansados aí de ouvir, começa aqui dentro, começa dentro de cada um de nós. Aquilo que eu vibro, aquilo que eu estou emanando, o que eu estou cultivando aqui dentro de mim. E a partir disso eu vou mudando o meu foco, eu vou mudando o meu olhar, eu vou mudando a minha perspectiva, eu vou mudando a forma com que eu olho para as pessoas, eu vou desenvolvendo mais compaixão, eu vou julgando menos, eu vou criticando menos. E quando eu faço isso, cada vez menos crítica, cada vez menos julgamento, não crítica, eu consigo manter a minha energia e não engajar em energias de outras pessoas, não engajar na energia daquele ambiente. Então, toda vez que eu julgo, toda vez que eu critico, é como se eu me conectasse naquele mesmo nível, com aquela mesma energia. E aí, ali eu fico. Se eu não tenho consciência disso, não tem como eu elevar, não tem como eu gerar mais energia, ali eu fico. E tem pessoas que ali ficam e descem. E aí essa subida de volta é um pouco mais difícil, mas é possível também ser resgatado, tá bom? Então eu quis conversar um pouquinho hoje com vocês sobre esse quesito da energia. Eu espero que vocês se fiquem assim atentos, né? Tomem consciência da sua própria energia, de como você está se conectando com essas frequências, com as pessoas, com os lugares, com os ambientes. E aí você pode melhorar, você pode ir se transformando. Eu tô aqui vendo se tem alguma coisa, alguns comentários, vendo que não, mas eu costumo entrar aqui assim e a gente conversa alguns minutinhos, né, para esclarecer algumas dúvidas assim. E quem tiver perguntas, quem quiser mandar sugestões de tema, é só entrar lá no meu direct, no meu Instagram, no feed, pode deixar nos comentários, pode deixar ou me enviar pelo próprio direct. E também quem quiser participar do grupo lá do Telegram, você pode entrar, e vou deixar o link hoje lá nos stories, nos próximos stories, aí vocês arrastam e entrem. Hoje eu vou começar um novo projeto, que são vivências online, que eu vou fazer com vocês. E a partir de agora eu tô vendo e tô sentindo uma grande necessidade de falar sobre calma. Então esse projeto de vivência online vai ser sobre calma, como gerar isso na nossa vida de uma forma bem simples e bem prática através do processo meditativo. Então logo mais no meu feed vocês vão ver essa informação lá, tá? E aí no mais, gente, mantenha essa energia elevada, sabe? Mantenha essa vibração e esse pensamento sempre nas altas energias, lembrando e se conectando de onde você veio. E aí você não precisa você pode estar aqui no mundo, mas sem ser aqui desse planeta. Você pode ter todas as experiências, passar por todos os desafios, mas passar por cada um deles de uma forma muito melhor, muito mais harmonizada, muito mais equilibrada. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Então, um grande abraço para vocês. Boa semana, boa segunda-feira e até a nossa próxima live. Um abraço, tchau, tchau.